BATV. Oferecimento Ótica da Gente. Óculos completos a partir de 10 de R$ 39,00. Bloco Afro Malê de Balé cancela a festa que faria no dia 19 para 300 crianças, após a morte dos irmãos percussionistas mortos a tiros durante um passeio com um grupo de amigos em Arembepe, litoral norte do estado. 2 horas antes do retorno para Salvador, 4 jovens postaram nas redes sociais uma foto que pode ter sido o motivo do ataque. Cai em 38% o número de vereadores eleitos em Salvador que se declaram pretos. Já o número de vereadores eleitos que se declararam brancos aumentou em mais de 60%. Partidos da base governista conquistam mais de 70% das prefeituras baianas nas eleições municipais. O PSD foi o partido com o melhor desempenho no estado. Venceu em 115 prefeituras. E uma exposição em Salvador revela a conexão entre o pintor modernista paulista, Cândido Portinari, e a literatura nordestina. Uma das preciosidades da exposição são cartas enviadas para Cândido Portinari, escritas por Jorge Amado. Essas e outras notícias você confere agora aqui no BATV. Olá, boa noite. O Malê de Balé cancelou a festa que faria para 300 crianças no próximo dia 19, após o assassinato de 2 irmãos percussionistas do Bloco Afro. Eles foram mortos a tiros durante um passeio na praia de Arembepe, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Horas antes, os irmãos teriam postado nas redes sociais uma foto fazendo sinais com as mãos, que são associados a uma facção criminosa rival da que atua na região onde o crime aconteceu. A dor pela morte dos percussionistas Daniel e Gustavo Natividade deixou um vazio na comunidade da Baixa do Soronha, em Itapuã. Os irmãos, desde a infância, participavam dos projetos sociais do Bloco Afro. Gustavo, de 15 anos, trabalhava com a avó na venda de acarajé. Daniel, de 21, era como um filho para esta baiana de acarajé. Daniel é um menino que foi criado dentro da comunidade, criado dentro da minha casa. E comigo, ele 22 anos, posso dizer que ele tem 22 anos comigo, né? Trabalhando desde pequenininho, desde 15, 16 anos que ele já trabalha comigo na praia. Meu filho, homem que eu não tive. Gustavo foi atingido por vários tiros e morreu no local. Daniel chegou a ser socorrido, o mais velho e o caçula, de uma família de 5 irmãos criados por uma mãe solo. Os irmãos Natividade aproveitaram a folga no trabalho para passear com amigos do bairro onde nasceram e foram criados. 3 ônibus saíram daqui da Baixa do Soronha, em Itapuã, com 150 pessoas. Era uma tradição esse passeio aqui na comunidade. Há 20 anos, ele era realizado pelo menos uma vez no ano. Desta vez, era o segundo passeio, organizado sempre pelo mesmo líder comunitário. E o destino, também o mesmo de sempre, Arembepe. 2 horas antes do retorno para Salvador, 4 jovens postaram nas redes sociais uma foto que pode ter sido o motivo do ataque. Só foram os atacados esses que fizeram esse gesto. Eles já foram nas pessoas certas, nesses 2 jovens e na jovem também que foi baleada, né? Ele já foi na pessoa certa. Foi tanto que ele parou com a moto, disse que chamou. Quando o menino foi, eles dispararam. E o irmão que correu para outra barraca, que morreu distante da barraca que a gente estava, que a gente também não sabia, recebeu a comunicação logo quando todo mundo já estava dentro do ônibus, que procuramos ele. Como foi saber, disseram que ele já estava lá, estirado no chão, morto. O tio dos irmãos que saiu na postagem conseguiu correr e não foi atingido. A jovem que aparece na foto foi baleada na perna. Teve alta, mas por telefone o pai informou que ela continua com dores. Ela está gritando muito de dor, foi medicada e tudo, mas socorrido muito, a bala no corpo, na perna dela. Este jovem foi atingido por um tiro de raspão no pé. Foi coisa rápida, chegaram tão rápido, aí chegaram 2 caras de moto, meliante de moto, 2. Aí de carro também, chegaram atirando. O coração do Malê, o maior balé afro do mundo, chora
a perda de seus filhos. O Daniel, o Gustavo, eles são jovens que de fato vivem aqui dentro do Mallet de Balé, trabalham com baianas de praia, vendendo acarajé. A Polícia Civil disse em nota que a 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari investiga o duplo homicídio em Arembepe e que está fazendo diligências para identificar os autores e a motivação do crime. A Fundação Gregório de Matos e o Polo Criativo Boca de Brasa lamentaram através das redes sociais as mortes de Daniel e Augusto Natividade. Um grande vazamento alagou casas na Vila Sabino, no bairro da Liberdade, em Salvador, hoje de manhã. Veja nos destaques do dia. O vazamento começou por volta das 5 horas da manhã, nesse ponto, por baixo do início da escadaria, na Vila Sabino. Com a força da água, a escadaria parecia uma cachoeira. A pressão da água que saía da tubulação chegou a romper o asfalto e abriu um buraco. A água invadiu as casas dos moradores e de comércios da comunidade e chegou a alagar um trecho da Avenida São Martim. O trânsito ficou lento. Por volta das 7h30 da manhã, a Embasa fechou a rede de distribuição e parte do bairro da Liberdade, entre o Curuzu e o Largo do Tanque, ficou sem água. A empresa disse ainda que o vazamento foi porque um dos pilares da escadaria foi construído irregularmente sobre a tubulação da rede, que acabou rompendo e que no fim da tarde o conserto foi concluído. A Embasa diz também que prestou apoio aos moradores dos 4 imóveis onde a água entrou e que vai elaborar um documento para ressarcir os prejuízos. Em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado, um restaurante pegou fogo no início da manhã no bairro Santa Cruz. O local ficou destruído pelas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate ao fogo durou cerca de 1 hora e as causas ainda não foram esclarecidas. Ninguém ficou ferido. No extremo sul do estado, uma carreta tombou esta manhã na BR-101, no município de Teixeira de Freitas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta que transportava uma carga de aço tombou numa ponte, logo depois de uma curva. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Ninguém ficou ferido. Motoristas de Salvador já podem trafegar na nova ligação entre as ruas Armando Tavares, na Vila Laura, e Luiz Negreiro, em Santa Teresa, nas proximidades da rótula do Abacaxi. A ligação viária deputado Cristóvão Ferreira foi entregue esta manhã pela Prefeitura. A obra envolveu pavimentação, passeios, iluminação em LED, sistema de drenagem e revestimento do canal e teve um investimento de R$ 7.200.000. Vamos falar agora de um acidente com 2 caminhões que deixou 3 pessoas mortas hoje à tarde, lá na BR-101, no extremo sul do estado. Quem tem as informações para a gente é a repórter Thaisa Moura. Thaisa, conta pra gente como é que esse acidente aconteceu. Boa noite para você também, Sodac, para todos que nos assistem. Esse acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde, aqui na BR-101, bem perto da cidade de Eunápolis. Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis que fica aqui em frente mostram o momento em que esse acidente aconteceu. De acordo com testemunhas, um caminhão Munk bateu de frente com uma carreta que vinha no sentido contrário. Haviam 2 pessoas nesse caminhão Munk, um casal, uma mulher e um homem, que ainda não foram identificados, e na carreta vinha uma carreta carregada com máquinas para construção civil pesada. Nessa carreta estava um motorista com o nome Fausto Andrade. De acordo com testemunhas, a mulher dele estava grávida, ele iria parar esse serviço e esse seria o último serviço que ele iria fazer. Mas infelizmente acabou dessa forma trágica. Hoje aqui, muitos bombeiros estiveram durante a tarde toda tentando controlar as chamas provocadas pela explosão causada por esse impacto e até neste momento ainda uma grande força de segurança está por aqui, viu, Sodac? É com você no estúdio. Trânsito ainda muito complicado. Obrigado, Thaisa, pelas informações. O número de vereadores pretos e pardos eleitos este ano para a Câmara Municipal de Salvador diminuiu, em comparação à eleição de 2020. Por outro lado, o número de brancos aumentou. A atual composição revela também uma queda na média de idade dos parlamentares municipais. Sandro Filho tem 19 anos, é do bairro de Coutos, no subúrbio ferroviário de Salvador. No último domingo, ele foi eleito vereador da capital baiana com mais de 12 mil votos. Segundo a Câmara Municipal, ele é o vereador mais jovem da história da casa. A média de idade dos vereadores eleitos em Salvador diminuiu nesta eleição. Antes era 52 anos e agora é de 46 anos.
independente de ser tão novo, eu me considero e me sinto muito preparado para assumir esse cargo. A gente tem algumas pautas prioritárias, que é, por exemplo, o investimento na segurança pública. A gente quer revisar o orçamento para conseguir investir muito mais na segurança pública. Então eu vou defender o aumento do efetivo da Guarda, eu vou defender a criação do batalhão da Guarda Municipal no subúrbio ferroviário e eu vou focar os primeiros meses, o primeiro ano do meu mandato justamente na segurança pública. Sandro é um dos 8 vereadores eleitos que se declararam pretos no registro do Tribunal Superior Eleitoral, documento preenchido pelo próprio candidato para as eleições 2024. A redução é de 38% em comparação ao pleito de 2020, quando foram eleitos 13 vereadores autodeclarados pretos. O número de vereadores que se definem como pardos também encolheu 18%. Comparado com a eleição municipal anterior. Foram 14 eleitos este ano contra 17 em 2020. Para o cientista político, a redução no número de negros no Legislativo Municipal é resultado da distribuição desigual do fundo partidário e eleitoral. O partido define para quem vai o recurso, em que circunstância, em que momento da campanha eleitoral. E não só isso, o tempo de participação no horário eleitoral gratuito também é definido de maneira discricionária. Ele afirma ainda que, apesar da baixa representatividade, o diálogo no Legislativo Municipal ainda continua forte na promoção de políticas públicas para a minoria. Um ativismo muito grande de políticos negros ligados a movimentos sociais, movimento negro, que tem puxado essa agenda. Eu acho que dialogou bem, negociou entre seus pares a promoção de políticas públicas, falou dos negros, como o combate à intolerância religiosa, como a produção de políticas públicas de acesso e ingresso de negros no serviço público, também de tombamento de terreiros de candomblé. Das 43 cadeiras da Câmara Municipal, 21 serão ocupadas por vereadores que se declararam brancos, um aumento de mais de 60% em comparação a 2020, quando foram 13 eleitos. Com mais de 8 mil votos, pela primeira vez, Eliete Paraguaçu, de 44 anos, assume a cadeira legislativa de Salvador. A marisqueira e quilombola de Ilha de Maré já concorreu ao cargo na eleição anterior e ficou como suplente. Ela conta que na trajetória política se esbarra também na discriminação e injustiças sociais, bandeiras que ela pretende levantar na Câmara Municipal em 2025. Salvador é a cidade mais negra fora de África e não é possível que ainda hoje a Câmara ela seja a maioria brancos. Então a gente precisa mudar esse quadro, e mudar esse quadro é garantir que a sociedade baiana tenha representação, que se pareça com ele, que paute as questões da cidade de Salvador, que combata o racismo estrutural. No próximo bloco, você vai ver que os partidos da base governista conquistam mais de 70% das prefeituras baianas nas eleições municipais. Agora, olho no trânsito de Salvador, imagens ao vivo da Avenida Paralela. O trânsito está intenso, mas não tem nenhum grande congestionamento nesse começo de noite. Viaduto Luiz Eduardo Magalhães também tudo tranquilo. A gente volta já. O BATV está de volta agora para todo o estado, mostrando o novo mapa das prefeituras da Bahia depois das eleições de domingo. O índice de renovação foi de 53% e 14% das prefeituras serão administradas por mulheres. Dos 237 prefeitos baianos que podiam se candidatar, 195 foram reeleitos. 53% das prefeituras do estado terão um novo gestor a partir do ano que vem. O número de mulheres prefeitas passou de 54 para 59, sem considerar Vitória da Conquista, onde a eleição de Sheila Lemos depende de uma decisão judicial. Elas vão comandar apenas 14% das cidades. Um desses municípios é Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, que já era administrado por uma mulher, mas agora terá à frente Débora Regis, do União Brasil, que conquistou quase 60% dos votos. Nós somos muito mais cobradas, até na prática. Eu, como vereadora, eu sempre fui muito mais cobrada do que os homens. Nós, mulheres, a gente tem aquela vontade de que as coisas aconteçam, sabe? Então, a gente se cobra muito. Eu particularmente, eu me cobro muito. Eu sempre quero dar o meu melhor.
Com Camaçari ainda em disputa entre PT e União Brasil no segundo turno, os partidos que formam a base do governo estadual elegeram 309 prefeitos. Sem contar a Vitória da Conquista, as legendas de oposição ficaram com 106, entre elas 6 das 9 maiores cidades baianas. União Brasil ficou com 5 prefeituras: Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Ilhéus e Barreiras. O PL uma, Porto Seguro. Só não venceram em Juazeiro, que ficou com o MDB, e Itabuna, conquistada pelo PSD. Os dois partidos fazem parte da coligação do governo. O PSD foi o partido com melhor desempenho no estado. Venceu em 115 prefeituras, 6 a mais que em 2020. Mas foi o Avante o partido que mais cresceu. Elegeu prefeitos em 60 municípios, 54 cidades a mais em comparação com a última eleição. Em terceiro vem o PT, com 49 municípios, 15 a mais do que em 2020. O MDB também avançou, subiu de 14 prefeitos para 32. E União Brasil, que participou pela primeira vez das eleições municipais, fez 39 prefeituras. Os partidos que encolheram foram o PROS, Rede e Cidadania, que não elegeram representantes em prefeituras. Para analistas políticos, o resultado das urnas revelou um equilíbrio entre as forças políticas do estado. Vencer prefeituras pode ser determinante nas eleições de logo mais para o Congresso Nacional, o governo, o Senado e a presidência. Há um equilíbrio político semelhante também ao que as urnas apontaram na eleição de 2020. A gente tem a base governista mais forte nos pequenos municípios, né, e que são maiores no nosso território, e a oposição conseguindo garantir prefeituras estratégicas e muito importantes do ponto de vista da economia e também no porte populacional, né? São os maiores colégios eleitorais da Bahia. Do ponto de vista partidário, os partidos buscam ter prefeituras para conseguir ter mais recursos políticos que influenciem o aumento de filiados, o aumento da possibilidade de voto para as próximas eleições, em especial para deputado, para senador, e também é um mecanismo de barganha no apoio aos candidatos a governador. Uma quarta-feira de tempo firme em quase todo o estado. A chance de chuva, que deve ser rápida, fraca e concentrada pela manhã, é para a parte do sul e também do Baixo Sul. Nas outras regiões, nada de chuva, grande amplitude térmica e umidade em algumas cidades abaixo dos 20%. É o caso, por exemplo, de Campo Formoso amanhã, onde não chove, mínima de 17, máxima chegando aos 38 graus e umidade em 16%. Também não chove em Fátima, mínima de 19, máxima de 35 e a umidade também em 35%. Em Barreiras não chove, olha só a grande amplitude térmica, mínima de 22, máxima chegando aos 40 graus e umidade em 19%. Para Salvador, a previsão de tempo firme. O céu até fica com algumas nuvens carregadas no começo do dia, mas não deve chover. A temperatura amanhã fica entre 21 e 32 graus. Foi entregue hoje para a Assembleia Legislativa da Bahia o projeto de lei que cria a Bahia Filmes, empresa de audiovisual do estado da Bahia. A entrega simbólica foi feita hoje de manhã pelo governador Jerônimo Rodrigues e pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, além de outras autoridades. A Bahia Filmes faz parte do plano plurianual do governo do estado para fomentar e dinamizar o segmento audiovisual baiano. A gente volta depois do intervalo com outros destaques desta terça-feira e também com a exposição que revela uma conexão entre Cândido Portinari e Jorge Amado. Até já! BATV de volta e a gente aproveita para dar uma olhada nos destaques do G1 Bahia. E entre os destaques, uma notícia que tem a ver com política. Vamos falar aqui do vereador mais votado em Salvador. O repórter Jorge Araújo avisa que não será mais um tiririca. O candidato recebeu 36.065 votos aqui em Salvador. Time de futebol, ex-prefeito e garimpos integram a lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego na Bahia. Relação de nomes aí de processos administrativos contra essas empresas. SESI oferece 375 bolsas integrais para estudantes em 10 cidades da Bahia. Para ver todos os detalhes, você já sabe, pega o celular, aponta para esse QR Code e ativa o sininho. Começou hoje em Salvador um mutirão para a emissão da nova carteira de identidade nacional.
Até 15 de outubro, 3 postos vão atender com hora marcada para emitir 800 documentos. A dona Divalda cadastrou a biometria, fez a assinatura digital e todos os outros procedimentos para tirar a nova carteira de identidade nacional. Isso a gente tem que fazer, faz logo. Eu tenho uma carteira velha, mas eu procurei trocar com a nova, entendeu? Agora fazer tudo dentro do prazo. Se está oferecendo serviço, vamos fazer. Ela foi até esta unidade móvel do órgão estadual que facilita a emissão de documentos. Até o dia 15 de outubro, 3 postos itinerantes estarão em pontos estratégicos de Salvador, atendendo com hora marcada. A meta é emitir 800 carteiras nesse período. Além do trabalho nas unidades móveis, 2 postos fixos em Salvador passaram a funcionar 4 horas a mais por dia. E toda a rede na capital está funcionando também aos sábados. É um esforço para acelerar a emissão da nova carteira. Até agora, 96 mil baianos tiraram o documento. As filas são grandes em busca da carteira de identidade nacional. A principal novidade é que o documento traz apenas um número de identificação, o do CPF. A carteira também tem um QR Code que permite verificar a autenticidade e saber se foi furtada ou extraviada. O novo documento segue padrões internacionais e possui o código MRZ, o mesmo do passaporte, que permite a entrada em países do Mercosul com maior facilidade. É possível ainda acrescentar outras informações ao documento. Também ela proporciona com que o cidadão possa inserir números de outras documentações, a exemplo da habilitação, título de eleitor, reservista. Ele também pode inserir condições de saúde, ou fator RH, tipo sanguíneo. Ele precisa apresentar todos os documentos comprobatórios no momento que ele vier fazer o seu atendimento. O seu José Carlos perdeu o RG dele e não quer ficar sem documento de identificação. É mais segura, porque vai evitar de muitas fraudes. O nosso tradicional RG vai valer até 2032. Esse é o prazo que o brasileiro terá para substituir o documento velho pela nova carteira. Mas a Inamara não quis esperar. Com um documento só a gente já identifica tudo, a doença, o órgão, se é doador, todos os documentos em um só ficou mais fácil. A exposição Portinari, entre traços e palavras, revela uma conexão entre o pintor modernista e a literatura nordestina. A mostra traz uma forte relação de amizade e confiança entre o artista plástico paulista e o escritor baiano Jorge Amado. E o melhor, a entrada dessa exposição é de graça. Um olhar único que pode ser visto nas 28 gravuras originais da exposição no espaço Caixa Cultural, na rua Carlos Gomes. Obras que retratam a relação com grandes escritores, em especial nordestinos, como Graciliano Ramos e Jorge Amado. A pauta humanista estava na obra de Portinari ainda antes que se tornasse uma pauta comum da gente lidar no dia a dia. Retirantes ou vítimas das mudanças climáticas já estavam retratadas nas obras do pintor paulista. Ele traz esse olhar dessas gravuras do passado e que a gente pode colocar da forma muito atual hoje que a gente vive. Minorias e maiorias minorizadas, né, como a gente entende hoje, já estavam na obra de Portinari com um olhar muito sensível. Uma das preciosidades da exposição são cartas enviadas para Cândido Portinari, escritas por Jorge Amado. Essas cartas mostram não aqueles gênios que nós conhecemos das artes, pessoas conhecidas no mundo inteiro, não. São cartas que falam de amenidades, coisas do cotidiano, cartas entre amigos. Afinal de contas, é ou não é coisa de amigo, quase irmão, pedir para que Portinari receba em outro país um dinheiro destinado a Jorge? Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1946. Ele fala que o Jorge: assim sendo, autorizo-te por intermédio desta carta a assinares o contrato em meu nome e a receberes o adiantamento. Em outra carta, Jorge fala das brincadeiras do filho João, na época com 3 anos. Zélia e Joãozinho vão bem, andam de trenó sobre a neve. De Paris, na França, o filho de Jorge diz que a brincadeira era do tempo em que a família morava na Tchecoslováquia. E como era muito pequeno, ele não tinha noção da fama e da importância dos amigos do papai.
Eu estar com Caymmi era uma coisa normal, eu estar com Vinícius era uma coisa normal. Reuniam os amigos que iam lá para casa tocar música. Você tinha o João Gilberto, mas você tinha Elisete Cardoso. Isso estava dentro de uma coisa normal para mim. Além da amizade profunda, Cândido e Jorge tinham uma imensa admiração um pelo outro. Foi um pintor voltado, sobretudo, para os mais despossuídos. É por isso que, mesmo em 2024, os livros de Jorge e as obras de Portinari traduzem tão bem o brasileiro. De ontem e de hoje. Conversa com o Brasil até hoje. O Portinari é contemporâneo, eternamente. Os dois são eternos, né? A gente fica por aqui. Para rever o BA TV, é só acessar o G1 Bahia. Outras notícias amanhã no Jornal da Manhã. Para você, uma boa noite. Se cuide. A gente se vê amanhã. BA-TV, oferecimento, Ótica da Gente, cobrimos qualquer oferta, garantimos o melhor preço.